Antes da vinda de nosso Salvador, a morte era terrível para os crentes. Todos choravam pelos mortos como se fosse o fim. Porém, depois que Cristo ressuscitou, a morte não tem mais poder, porque todo aquele que crê em Cristo pisa na morte. Em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 10, diz assim: E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. A morte não tem mais poder sobre aqueles que creem em Jesus. É por isso que todos os discípulos de Cristo abandonaram o medo e passaram a desprezar a morte como algo insignificante, assim testemunhando a vitoriosa ressurreição de Jesus Cristo. Os discípulos preferiram morrer a negar a sua fé em Cristo, pois sabiam que ao morrerem não seriam destruídos. Na verdade, começariam a viver. Desprezaram tanto a morte que chegaram a ansiar por ela. Buscamos o céu com todo o nosso coração, pois é lá que se encontra o nosso único tesouro verdadeiro. O Senhor é a fonte de nossa esperança eterna. Os mártires jamais enfrentariam as perseguições e os sofrimentos atrozes impostos por seus opressores, a menos que estivessem plenamente convencidos da ressurreição de Cristo e que encontrariam e desfrutariam da presença de Deus na eternidade. Com profunda alegria, eles abandonaram todas as suas posses materiais e vínculos terrenos, seus amigos e familiares, com a certeza de estarem trocando uma herança terrena e materialista por uma celestial e eterna. Esta alegria nasce da expectativa de estar com seu glorioso Redentor e Pai Celestial na eternidade. Esses homens, inicialmente dominados pelo medo, tornaram-se corajosos e destemidos após terem sido testemunhas da ressurreição de Cristo. Pensem na alegria dos discípulos aquela manhã, quando Cristo ressuscitou. É por isso que todos os discípulos abandonaram o medo de morrer e passaram a desprezar a morte como algo insignificante. Assim testificaram a vitoriosa ressurreição de Cristo. Sua transformação ocorreu porque reconheceram onde está o verdadeiro tesouro, no céu, junto a Deus. O Salmo 73, versículo 25, ecoa este sentimento. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Antes dessa transformação, os discípulos esconderam-se, temeram a perseguição e chegaram a negar que conheciam Jesus. Estavam tão concentrados nos perigos deste mundo que perderam de vista o tesouro eterno à sua disposição. No entanto, tudo mudou quando encontraram Jesus ressuscitado. Ao verem as marcas de crucificação em suas mãos e perceberem que ele realmente havia vencido a morte, eles foram preenchidos pelo poder do Espírito Santo. Esse encontro com a eternidade mudou seus corações e os encheu de coragem. Eles compreenderam que a morte já não exercia domínio sobre eles e foram revestidos de poder para testemunhar o Evangelho ao mundo. Assim como os discípulos, inúmeros mártires ao longo da história enfrentaram perseguições e sofrimentos extremos. Por que puderam vencer a terríveis perseguições? Porque seus corações estavam no céu e eram plenos do Espírito Santo. Estavam tão convictos de seu encontro eterno com Deus que nada neste mundo material poderia fazê-los desviar do seu caminho espiritual. Irmãos e irmãs, que possamos aprender com o exemplo destes discípulos e mártires, que vivamos nossas vidas com os olhos fixos na eternidade, conscientes de que nosso verdadeiro tesouro não está aqui, mas sim no céu, junto ao nosso Pai Celestial, e que o Espírito Santo nos revista de poder para que Cristo habite em nossos corações, pois a manifestação do poder do Espírito é mais evidente quando permitimos que Cristo assuma o comando de nossas vidas. Que a coragem e a fé inabalável dos mártires ao longo da história nos inspirem a também proclamar: Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Jesus ressuscitou e tornou possível a nossa salvação. A ressurreição é a certeza da vitória sobre a morte. O coração do verdadeiro cristão está no céu, pois é lá que reside o seu único e verdadeiro tesouro.